Music licensing reimagined. Atualmente estamos presenciando uma verdadeira guerra comercial entre as fabricantes e consoles, principalmente entre três grandes empresas, a Nintendo, Sony e Microsoft. A disputa é acirrada pela preferência dos aficionados por games, mas no passado não muito distante havia uma outra gigante internacional que brigava de forma bem agressiva por cada dólar desse mercado, era a Sega. E se você curte games e principalmente se viveu sua infância ou adolescência dos anos 90, certamente viu de perto cada capítulo dessa história. Foi nessa época que a companhia japonesa explodiu sua popularidade. Para se ter uma ideia do tamanho absurdo do sucesso, o personagem Sonic, que é sem dúvidas o mais popular criado pela empresa, já vendeu mais de 1,5 bilhão de jogos pelo planeta. Se somadas todas as versões de consoles que eles colocaram no mercado, os números são realmente impressionantes, mas a mesma empresa que vendeu em seu auge mais de 30 milhões do console batizado de Genesis em 1993, amargou apenas 3 milhões de unidades vendidas de seu último videogame, o Dreamcast. O que será que aconteceu no caminho? Por que a empresa foi do céu ao inferno em tão pouco tempo? É sobre isso que falaremos hoje. Fique com a gente e conheça toda a história por trás dessa marca lendária. O mercado de games vem crescendo ano após ano, e se tornando um universo gigantesco cheio de aventuras, onde você pode ser o que quiser. Mas diferente de grandes empresas, que estão fazendo maior sucesso no mundo dos games, a Sega não vem tendo o mesmo desempenho. Para entender o que aconteceu, vamos voltar um pouco no tempo. A Sega é uma empresa cuja fundação remonta a 1951, há mais de 70 anos. Inicialmente lidava com arte. De fato, seu fundador David Rosen queria exportar obras de arte japonesas para o mercado americano. E foi somente no final da década de 1950 que a empresa mudou seu nome para Standard Games, quando passou a comercializar jogos eletrônicos que funcionavam como moedas e fichas, as clássicas máquinas de fliperama. Foi apenas em 1965 que a empresa começou a produzir seus próprios jogos, após uma fusão com outra fabricante de fliperamas. O nome, que logo foi abreviado para Sega, estava pronta para começar a sua aventura no mundo do desenvolvimento de seus próprios jogos e consoles eletrônicos, mas precisamente entre os anos 60 e 80 que a Sega começa a produzir os seus famosos jogos para os consoles da época, principalmente para a gigante, Atari e a ColecoVision, ao mesmo tempo que começava a produzir os seus primeiros consoles de sucesso, como o Turbo, que era vendido juntamente com joystick em forma de volante. Logo depois dessa fase inicial, a empresa lançou outro console, o Master System, que fez grande sucesso inclusive no Brasil, que possuía jogos como Sonic the Hedgehog, Alex Kidd e Miracle World Retap, Phantasy Star, impulsionaram as vendas da marca durante um bom período. Mas o primeiro grande resultado da Sega internacionalmente foi alcançado com a produção do Mega Drive em 1988. Era um console de 16 bits que teve grande suporte de softwares e terceiros, principalmente da Activision, fator que permitiu dominar o mercado de vários países durante vários anos. Até aquele momento, a Nintendo dominava com folga o mercado dos games, criadora do onipresente encantador Mario. Nunca havia experimentado uma concorrente tão forte das prateleiras das lojas. Era um mercado que movimentava 3 bilhões de dólares a cada ano, e a Nintendo respondia por nada menos que 94% desse bolo, praticamente um monopólio. Bem, você pode estar imaginando qual empresa seria tão ousada a ponto de entrar numa briga dessas. A resposta: a Sega. O responsável por esse passo tão importante foi Michael Katz, presidente da companhia nos Estados Unidos. O Mega Drive, nome que o console tinha no Japão e no resto do mundo, inclusive no Brasil, foi rebatizado como Genesis para entrar no mercado americano. Essa mudança foi parte de uma agressiva campanha de marketing, que tinha comerciais nas principais emissoras do país, mostrando imagens bem claras da superioridade tecnológica do Genesis em comparação com o Super Nintendo, que era o carro-chefe da concorrente. Um dos principais slogans era simples e ia direto ao ponto: o Genesis faz o que o Nintendo não faz.
a estratégia deu muito certo, passando a imagem de um videogame menos infantilizado como o Super Nintendo. Passo seguinte também foi certeiro. A Sega precisava de um mascote, um garoto propaganda para rivalizar com o Mario e a sua turma. E assim surgiu o Sonic, criado pelo artista Naoto Oshima, e conseguiu atingir em cheio o objetivo de cair nas graças da audiência, investindo na imagem de um mascote mais veloz e ativo que era o protagonista de um jogo repleto de ação. A empresa conseguiu um espaço que nenhuma outra havia conseguido até aquele momento, se tornando uma grande concorrente, fazendo frente à Nintendo. Como ato final nessa estratégia matadora, a empresa decidiu abaixar o preço do console e ainda incluir uma cópia do jogo Sonic no pacote. Isso garantiu a venda de nada menos que mais 15 milhões de unidades no país, coroando uma estratégia de marketing genial e histórica no mundo dos games. Em 1992 a Sega finalmente se igualou à Nintendo em números de mercado dentro dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Um feito lendário, um legítimo case de sucesso. Até mesmo de novos consoles, os executivos decidiram criar um dispositivo, o Sega CD, e acoplado ao Genesis, dava ao usuário outras possibilidades como ouvir músicas e ver filmes pelo console, novidade que não foi tão bem aceita pelos consumidores. As vendas foram um fracasso. Além de enfrentar a concorrência de empresas como Nintendo e a Sony, a companhia tinha que enfrentar a concorrência com ela mesma. As divisões Sega Japão e Sega da América não gostavam uma da outra, e já tiveram relatos de uma unidade recusar dar crédito ou divulgar algum produto em seu país por birra. Além disso, as unidades se acusavam constantemente, dizendo que os jogos entre elas tinham uma diferença cultural muito grande, impedindo os lançamentos ou fazendo alteração por conta própria, e este seria o início do fim. A Sega não conseguiu replicar o sucesso do Mega Drive com o seu próximo console, o Game Gear, relançado em 1990. Embora esse console fosse tecnicamente mais avançado que seus concorrentes, a falta de suporte significou seu fracasso prematuro. Embora o Sega Mega Drive tenha dominado o mercado até boa parte da década de 1990, em 1993 o interesse pelo console de 16 bits começou a diminuir e foi a chegada do primeiro PlayStation em 1995, que deu o golpe final. O novo console da Sony vendeu tanto que conquistou 20% do mercado americano logo dos primeiros dias de seu lançamento, tornando-se rapidamente a referência para jogos. O último lançamento de console da Sega foi, com o Dreamcast, o primeiro console a oferecer suporte a um serviço online pago para seus videogames novamente. Embora o desempenho tenha sido superior tanto ao PlayStation quanto ao Nintendo 64 no Japão, foi um fracasso total no Ocidente. O Dreamcast teve uma fatia justa do mercado, graças também a títulos do calibre de Virtual Fighter 3, Sonic Adventure e Shenmue. Apesar disso, a partir desse momento a Sega não produziu mais consoles, preferindo o desenvolvimento de jogos originais como o próprio Sonic, dos quais novos capítulos parecem estar em desenvolvimento. A política interna também não era das melhores e a empresa trocava de CEO a cada ano, que viam a economia da empresa ruir. Todos esses fatores contribuíram para que a empresa diminuísse drasticamente o seu faturamento, obrigando executivos a focarem apenas em alguns departamentos, como a fabricação de poucos jogos e as máquinas e fliperama para o mercado japonês. Agora nos resta esperar para saber o que nos espera nesta nova página da história da Sega. A empresa anunciou que está desenvolvendo um super jogo secreto previsto para ser lançado até março de 2026. Um projeto bastante ambicioso, já que a empresa japonesa espera faturar mais de 650 milhões de dólares. Eles falam de um jogo revolucionário que vai impactar a vida dos jogadores. Por isso, espera-se um projeto duradouro e de sucesso, capaz de gerar todo o lucro que a companhia perdeu no passado recente. Será que eles são capazes de repetir o sucesso do passado? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Até a próxima. Tchau, tchau.